de Deus. A igreja em pé, pastor Calcione com a palavra. Está bom, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos. Abra sua Bíblia comigo. Texto muito maravilhoso. Que tem Filipenses capítulo 2. É um texto muito lindo, Filipenses. Paulo escreveu esse texto aos Filipenses. Quando você encontra, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. É sempre um privilégio a gente poder falar de Jesus. Ainda que nós não somos dignos disto. Todos acharam, irmãos? O versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, é com o perdão dos nossos pecados que nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor venha repreender toda a inquietação, todo o mal, todo o impedimento. O Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Pai, fala conosco, envia a Tua palavra e fala conosco. Eu fiz aqui algumas anotações, mas queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo. Fala conosco, edifica-nos, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pode assentar, glorificando a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu li esse texto. Existem inúmeros textos que nós poderíamos pegar como base para falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu não me preparei da maneira que eu gostaria, por conta da correria, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que já foi bem falado aqui, não é? Em 3 semanas já. Existe um grande questionamento que vem do dualismo maniqueísta e cria esse pensamento entre o bem e o mal. Então, se existe um Deus que Ele é todo poderoso e Ele é bom, por que Ele permite que o homem sofra? Por que Ele permite que o cristão sofra? Então, o pensamento maniqueísta é este: ou Ele não é todo poderoso, porque Ele então não pode fazer com que se cesse esse sofrimento, ou Ele não é bom e Ele não quer que esse sofrimento cesse, ou Ele não é nenhuma coisa nem a outra, nem poderoso e nem bom, né? Mas nós vemos na Bíblia que, na verdade, Deus Ele é bom, né? Deus Ele é bom. E 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Ele é luz
e nele não há treva alguma. Então, Deus ele não fez o mal. O mal não foi criado por Deus. Devido a esta bondade de Deus, Ele nos deu algo que se chama livre-arbítrio, não é? Ele nos deu liberdade para nós escolhermos, para nós escolhermos aquilo que nós queremos fazer, não é? Se não existir a liberdade, não existe o amor. Todo relacionamento possessivo, cheio de ciúmes, doentio, não existe o amor. O amor, ele liberta. O amor, ele não busca o seu interesse, ele liberta. Eu preciso, para poder amar verdadeiramente, eu preciso ter a condição de não amar se eu quiser. Então, se Deus não desse a liberdade para o homem, para que ele pudesse amá-lo de verdade, porque ele escolheu amá-lo, porque ele quis amá-lo. Deus, o próprio Jesus disse no capítulo 4 de João, para aquela samaritana, que Deus ele está em busca daqueles que o adoram, mas que o adoram verdadeiramente, que o adoram em espírito e em verdade. Deus está à busca destes, não é? Mas como que eu vou adorar de verdade se não tiver concorrência? Não é? Se eu tenho somente uma mulher no paraíso, eu não tenho outra, e eu falo que declaro todo o meu amor para ela, como é que isso pode ser verdadeiro se não existe uma outra? Eu amo você, você é a filha que eu mais gosto, só tenho essa filha. Fica uma coisa meio que robotizada. Está entendendo? Deus deu condição, inclusive, até para o outro lado, né? Deu liberdade até para a concorrência, porque não somente o homem usou de forma errada essa liberdade que Deus deu a ele, mas também os anjos, né? A Bíblia diz que os anjos também usaram mal esta liberdade, e 1/3 dos anjos perderam o seu lugar de origem por causa disso, por causa da desobediência. Então, por conta desta... E, inclusive, falando da concorrência, né? Parece uma coisa meio estranha, mas é a realidade, né? Deus, Ele permitiu toda esta liberdade, e agora o inimigo, ele busca também os que o adoram, né? Ele busca também os que venham a servi-lo. E se o homem não pode escolher entre servir um Deus ou servir outro Deus, esta adoração ela fica meio que, não fica uma coisa muito clara. Então hoje nós temos aí pessoas que adoram o diabo, que preferem adorar o diabo. Tem gente que adora aí outras coisas, que se prostram diante de vários tipos de imagens, buscam recurso em outros lugares, em detrimento da adoração verdadeira. Então, existe esta condição de um homem adorar quem ele quiser, de um homem amar ou odiar a Deus. Por esses dias, fizeram uma passeata aí em São Paulo, as pessoas gritando palavrões horríveis a respeito de Cristo, né? E o homem que escolheu está longe de Deus. Deus deu esta condição ao homem, de ele fazer o que ele quiser, de ele adorar quem ele bem entender. Esta liberdade vai fazer com que aqueles que vão até Jesus, eles possam ir com o coração verdadeiro, com uma adoração verdadeira, com um sentimento verdadeiro, ainda que somos falhos, mas com um desejo verdadeiro de nos aproximarmos do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vocês vão estar entendendo? Graças a Deus. Infelizmente, o homem escolheu mal, né? A usar essa liberdade. Romanos capítulo 5, todos conhecem esse texto,
versículo 12, diz que, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, a primeira coisa que entrou no coração do homem após a queda, após a desobediência, após o pecado, foi o quê? Qual foi a primeira coisa que ele sentiu quando ele pecou? Gênesis 3, versículo 10. Ninguém sabe? Então, medo, não é? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Então, você vê que quando o homem pecou, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele saiu da presença de Deus, a primeira coisa que vem sobre o homem é o medo. Por quê? Porque o sofrimento, ele não atinge somente o corpo. O sofrimento, ele atinge a mente. O sofrimento atinge as emoções. O sofrimento atinge o espírito. Nós sofremos com o medo, sofremos com a ansiedade, sofremos com a humilhação, sofremos com a solidão, nós sofremos com o luto, nós sofremos com os nossos problemas financeiros, nós sofremos com as separações, com os casamentos dissolvidos, com os divórcios, com os rompimentos de compromissos, de namoro, de noivado. Nós sofremos com o abandono, nós sofremos com a traição, nós sofremos remorso por causa das coisas que nós fazemos, e tantas outras coisas que nós sofremos. O sofrimento não é somente na carne, nós temos vários tipos de sofrimento, e é importante nós termos no nosso coração que a maioria dos nossos sofrimentos, eu fiz aqui uma anotação para não perder o raciocínio. A maioria dos nossos sofrimentos, eles são causados pelo próprio homem, ou por ele mesmo, ou pelo seu semelhante. Lamentações 3, versículo 39, diz o quê? Lamentações 3, 39, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados, não é? Então, na verdade, a maior soma, o maior problema, as maiores dificuldades, os maiores sofrimentos, as maiores lutas que nós sofremos, são causadas por nós mesmos, por nossas atitudes erradas, como começou com Adão, que escolheu pecar contra Deus, que escolheu desobedecer a Deus, que escolheu ouvir outra pessoa e não ouvir a Deus. E assim, o homem sofre não somente pelas suas próprias más escolhas, mas também por causa das escolhas más dos outros homens, dos seus semelhantes. A maioria das nossas lutas advém disto. E o Senhor não nos livra dos nossos sofrimentos. Deus não nos livra. Ele pode até utilizar, por algum propósito seu, livrar em algum momento alguém, como Daniel, que foi lançado lá na cova dos leões, e Deus, ele achou por bem de não livrar-o da cova, permitiu que ele fosse lançado na cova. Outros ele não permite que seja nem lançado na cova, ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova, mas não permitiu que os leões tivessem acesso a Daniel, ele livrou a Daniel dentro da cova. Mas quantos e quantos cristãos que morreram na cova? Quantos e quantos homens que morreram aí nas arenas, mortos por animais, por leões? Então,
dentro de um propósito de Deus, de um propósito maior, Ele pode livrar, mas, de forma geral, Deus não nos livra dos sofrimentos, né? Mas Ele utiliza estes sofrimentos para o nosso ganho, para o nosso crescimento, para a bênção sobre a nossa vida. O pastor Gerry leu o texto aqui do Salmo 119, versículo 71, onde o próprio salmista reconhece isto. Foi-me bom ter sido afligido. Eu estava andando errado, eu estava andando distante da vontade de Deus, dos seus mandamentos. Então Deus me afligiu, e eu pude então retornar ao lugar onde Deus quer que eu esteja. Foi-me bom ter sido afligido. Ele reconhece. E Deus, Ele trabalha. Irmão, capítulo 50 de Gênesis. Abra aí na sua Bíblia, no capítulo 50, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, versículo 20. Nós vemos aqui uma história muito conhecida de todos, a história de José. José era um moço ainda, um menino de 17 anos, um menino cheio de sonhos, cheio de revelações de Deus, mas por conta disso, os homens, os seus irmãos, a sua própria casa, começaram a se encher de inveja, não é? Se encher de sentimentos negativos a respeito de José, não podiam nem olhar no rosto dele, não é? Tinham uma inveja tão grande que não tinham paz com o seu irmão, acabaram tentando matá-lo, depois acabaram vendendo. Ele ficou pelo menos 13 anos como escravo no Egito, sofreu na casa de Potifar, depois sofreu na prisão. Todos conhecem a história, não é? Foi acusado injustamente, lançado numa prisão, distante da sua família. José foi para lá com 17 anos. Você imagina esse menino com 17 anos, dentro de um poço, apavorado, e os irmãos sentados na beira do poço, comendo pão. Depois venderam o seu irmão. E esse menino passou esse momento onde ainda ele era um menino, ele tinha 17 anos, ele ainda era imaturo, mas ele ficou ali como escravo. Mas ele guardava no seu coração a promessa de Deus. Ele guardava no seu coração os sonhos, os projetos de Deus. Ele guardava no seu coração aquilo que ele aprendeu com seu pai a respeito da fidelidade deste Deus que é todo poderoso. Ele sabia, no seu coração ele entendia que ainda que ele passasse por tudo aquilo, Deus estava no controle da sua vida. Ele teve esta condição de ficar ali fiel a Deus. Ele foi perseguido porque ele foi fiel a Deus. Ele foi lançado na prisão porque ele permaneceu fiel a Deus, mesmo em escravidão, mesmo andando descalço, porque escravo não andava de sapato, andava descalço, não tinha nada que era seu, mas onde ele colocava suas mãos, todos tinham que reconhecer que Deus era na vida de José, porque Deus prosperava aquilo que ele colocava a sua mão. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Coisa tremenda. E olha a maturidade que esse sofrimento todo trouxe à vida de José, porque agora José, ele é tirado no momento de Deus, no momento certo. Ele é tirado da prisão, é levado diante de Faraó, e Deus exalta aquele moço diante de toda aquela nação. Agora é mandado ele subir num carro e alguém vai gritando, aí vem o Zafanete Paneia, aqui vem o Salvador do mundo, abaixo de Faraó é ele. Olha, todos, inclusive a mulher de Potifar teve que se prostrar e abaixar a cabeça e reconhecer que Deus e é fiel. E aquele homem, louvado seja o nome de Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. No capítulo 50, versículo 20, ele diz assim: vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus tornou em bem. Meu irmão,
Olha para o seu irmão, fala para o irmão: Deus torna todo mal em bem, por amor à tua vida. Você crê, toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha que coisa linda, irmãos. Ele entendeu, ele tinha toda a condição agora de mandar matar todos os seus irmãos. Ele tinha condição agora de se revoltar e de ali se vingar de todos os seus irmãos. Mas ele disse: Deus me fez entender. Deus me fez entender que tudo isso era plano dele para conservar o nosso povo. Ele não guardou um sentimento de remorso, de revolta. Ele não guardou nenhum sentimento de amargura. Ele não guardou nenhum sentimento de vingança. Ele não ficou revoltado contra Deus. Ele não ficou revoltado contra ninguém. Ele simplesmente, ele cresceu nesta provação toda, nesta luta toda. Deus transformou a maldição em bênção na vida de José, porque ele se manteve na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Oh glória, oh glória, louvado seja o nome de Jesus, né? Nós temos esta certeza que Deus não nos abandona no momento da dificuldade. Temos tantos textos. Tem um texto que eu amo muito, que está em Josué, todos conhecem esse texto. Josué capítulo 1, é muito citado, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh glória, oh glória, o segredo é você não se apartar desta palavra, o segredo é você estar com esta palavra na tua boca. Medita, a palavra medita significa balbuciar, murmurar baixinho. Medita, é você estar meditando, é você estar balbuciando. Eu ouvi uma palavra e você vai balbuciando como aquela ovelha que rumina aquilo que ela comeu. A palavra não sai da tua boca, vai, volta para a boca, vai para o coração, mas meditando todo dia, toda hora. Porque o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. Quando você reconhece como Senhor, aleluia, quando você medita na sua palavra, Deus, Ele te garante que mesmo no sofrimento, Ele estará com você. É diferente do ímpio. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você guarde isso que eu vou falar agora do seu coração. O sofrimento na vida do ímpio é diferente, ou tem que ser diferente, do sofrimento na vida de um cristão. Porque o ímpio, quando ele sofre, ele se endurece. O ímpio, quando sofre, ele se revolta. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. A semente é boa, o problema é a terra. Tome cuidado com os sentimentos que você alimenta no seu coração diante de uma dificuldade. Nós vemos isso na cruz. Quando alguém olha para Jesus e diz: Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, aliás, antes de dizer isso, né? Ele olha para o outro lado da cruz e tem um outro camarada lá, pendurado.
E era tudo bandido, tudo malfeitor. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Só era pendurado o maldito, só era pendurado na cruz a escória. Jesus morreu entre os malfeitores, ali não tinha ninguém bonzinho. E este que estava em um dos lados começou a dizer para Jesus, naquele último momento onde ele estava na UTI, porque dali da cruz ele não descia. E eu já tive a oportunidade de pregar para alguém que está em estado terminal e a pessoa falar um monte de impropério para mim e não quis aceitar nem o que eu falei, e foi embora. Não quis saber de Jesus, morrendo no leito de hospital, se revoltou contra Deus, se firmou na sua crença, que eu não sei qual que é, e não aceitou o que eu disse para ele. Assim foi que aquele homem na cruz começou a dizer para Jesus: você não é o Cristo, porque você não desce daí, você não pode salvar nem a você mesmo. E o outro do outro lado se aquebrantou e disse: rapaz, mas nem nessa hora, porque eu e você estamos aqui porque nós merecemos, mas este não, este é justo. Reconheceu quem era aquele que estava ali, olhou para ele e disse: Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu aquele momento de sofrimento, de dor. Ele não se revoltou contra a sua situação, porque não foi Deus que colocou ele na cruz, ele estava ali por causa dos seus próprios erros, dos seus crimes. E o homem é assim. Quando Deus chega no paraíso e diz para o Adão: Adão, por acaso você comeu daquilo que eu mandei que você não comesse? Falou: foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. Eu não pedi mulher para ninguém. Eu estava muito bem, obrigado. Eu não pedi mulher para ninguém. Estava no paraíso. Para que eu preciso de uma mulher no paraíso? Estava no paraíso. A mulher ia tirar minha paz, tanto é que deu uma semana, foram expulsos de lá, não é? Brincadeira, irmãos. Nós sem vocês, nós não somos nada. Mas é fato. Ele disse para Deus: é a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é sua. Aí ele perguntou para a mulher: você deu para ele? Foi esse capeta, esse demoniado aí, baixou o capeta dela aí e ela me deu. Se a culpa ou é do capeta ou é de Jesus. Eu não tenho culpa, eu sou uma vítima. Eu sou o coitadinho, estou sofrendo tanto. Por quê? Porque Deus não é bom? Não, não é porque Deus não é bom. Ao contrário. É por causa da bondade de Deus que nós estamos sofrendo. Deus nos deu esta condição de a gente escolher aquilo que a gente... Para ninguém dizer que estamos adorando Ele porque nós somos obrigados. Se alguém vem aqui porque não quer ir para o inferno, está vindo pelo motivo errado. Nós não viemos aqui porque temos medo de ir para o inferno. Nós viemos aqui porque nós queremos uma bênção material ou queremos uma cura. Nós viemos aqui porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele, sendo Deus, Ele não teve por usurpação, Ele não se apegou ao fato de Ele ser igual a Deus e se esvaziou. Você sabe o quanto é que Jesus sofreu para se esvaziar, para deixar de ser onipresente, porque Ele não podia estar com João e com Pedro ao mesmo tempo, se dois estivessem numa cidade e outra na outra. Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se humilhou, Ele morreu na cruz, por causa do meu e do teu pecado, que Ele passou por tudo isso, para que nós hoje pudéssemos estar aqui adorando e engrandecendo o nome dEle. E aí acontece alguma coisa, você se revolta contra Deus, que não poupou nem o seu próprio filho. A Bíblia diz que Jesus, Ele aprendeu através daquilo que Ele sofreu, para nos dar ensino em todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Toma cuidado com o sentimento de amargura. Tome cuidado,
para não permitir que venha brotar algum sentimento de revolta, de amargura, se desgostar, se azedar, como Asaf, no capítulo 73 do livro de Salmos, o Salmo 73, a Bíblia diz que Asaf começou a olhar para a prosperidade do ímpio, e ele começou a pensar no seu coração: em vão eu tenho purificado as minhas mãos, ou seja, para que eu vou na igreja? Para que eu vou na igreja? Para que estou insistindo nisso? O cara está melhor do que eu, o cara não serve a Deus. A Bíblia diz que ele se azedou o seu coração, que os seus passos quase se desviaram. Ele começou a querer entrar no coração dele um sentimento de revolta contra Deus. Porque a gente se prende dentro de uma caixinha, olha para o nosso próprio umbigo e esquece que o ímpio sofre muito mais do que os crentes. E eles não têm a presença de Jesus do lado para consolar, para confortar, para abençoar. Então tome cuidado com esse sentimento, meu irmão. O cristão, ele dá um testemunho muito mais forte quando ele glorifica a Deus na prova, do que quando ele glorifica a Deus andando de carro novo e gastando dinheiro no McDonald's. Ele glorifica muito mais a Deus. Aliás, foi assim que a igreja cresceu, né? Foi assim que a igreja cresceu. Foi por causa dos mártires, foi por causa dos apóstolos que foram perseguidos, foi por causa dos primeiros irmãos que foram mortos nas arenas, foi por causa disto que nos foi permitido ser alcançados por este evangelho. É por causa destas pessoas que deram a sua vida, mesmo sofrendo, como Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, ele está dentro de uma cadeia, e ele está aqui dizendo: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu sei que para mim o morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo, viver é Cristo, morrer é estar com Ele. Eu estou aqui porque eu preciso pregar para mais alguém. Na cadeia, eu sei que é difícil, né? Mas é um exercício de perseverança. É um exercício. O que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5? Irmão, se eu vou me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar no quê? Nas minhas tribulações. Por quê? Porque a tribulação que me traz a paciência. A palavra paciência em algumas Bíblias está traduzido como perseverança. O termo original no grego é hupomone, significa suportar aflição até que ela passe. Então, o que me dá esta condição de suportar a aflição até que ela passe? É a tribulação, é o exercício da tribulação. Por isso que tem aquele ditado popular: quanto mais eu rezo, mais tribulação, né? Mas, por quê? Porque está pedindo para Deus: Senhor, me dá paciência. E Deus: tome tribulação. Dá paciência, tome tribulação. Por quê? Porque é a tribulação que vai gerar em você a paciência. É a dificuldade que vai exercitar você na paciência. Um dia eu fiz uma oração a Deus pedindo para que eu fosse conhecido pelo amor. Eu li um livro que me impactou muito, baseado no texto de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz: conhecereis os meus discípulos se eles amarem uns aos outros, assim os conhecereis. Não é porque fala em língua estranha, nem pula no pé só, nem conhece a Bíblia, o grego, o aramaico, não. É porque ama um ao outro, assim os conhecereis. E eu fui impactado por aquilo. E eu pedi para Jesus para me dar um amor, para que eu fosse conhecido por este amor, que alguém que convivesse comigo, eu pudesse impactar a vida desta pessoa através do amor de Deus na minha vida. Sabe o que Deus fez? Colocou um endemoniado para trabalhar comigo, um perturbado, crente perturbado, porque a gente tem menos paciência com um crente perturbado do que com uma pessoa que não conhece a Deus. O cara vem lá, o cara é de outra religião, e você tem uma paciência tremenda, mas se o camarada diz que aceitou Jesus e ele está fazendo alguma coisa errada, você já nem Pai do Senhor você quer dar para ele mais. Porque você entende na sua cabeça que ele tem que ser crente, não pode falhar, não pode ser diferente. Mas não é assim, né?
E Deus permitiu um camarada tranqueiro. O cara era terrível. O cara ele estava me tirando do sério. Eu comentei com um amigo meu no trabalho, falei, eu vou dar uma punição para essa. Ele era meu subordinado, eu vou dar uma punição para esse cara. Aí o irmão que estava comigo, ele me acompanhava, a gente orava junto, a gente fazia culto junto, trabalho. E aí ele falou assim para mim, irmão, faz isso não, ele é irmão. Ô, irmão, mas o camarada é tranqueiro, eu não aguento mais esse homem é tribulado demais. Irmão. Mas é irmão, tem paciência com ele, mas eu já estou tendo paciência faz um tempão, ele não muda. Irmão, você não pediu para amar, você não pediu para Jesus para amar? Falei, pedi. Falei, então, ama ele. Ama ele. Porque amar aquele que te ama é fácil, irmão. Não é? Amar aquele que te ama é fácil. Amar aquele que faz bem para você é fácil. Agora, amar aquele que te odeia, amar aquele que te persegue, amar aquele que está contra você, e isso é um erro, irmão. Isso é um erro. Porque a gente ajunta a gente para bater com a mão nas costas da gente, para ei, Calçone, você é uma benção. Mas não é esse que faz você andar para frente, é aquele que contraria, é aquele que te questiona, é aquele que te critica, é aquele que faz você ir orar mais, faz você ler mais, faz você estudar mais, é aquele que está contra você, é o diferente. Por isso que Deus fez o Adão e a Eva, não fez o Adão e o Ivo, porque dois igual não se multiplica. A multiplicação vem pelo diferente, é quando a igreja tem diferente, é que a igreja vai crescendo para a glória de Deus. Quando todo mundo igual, massageando o ego um do outro, a gente se acomoda, se esfria. Então Deus coloca lá um camarada para pisar no teu calo. Sofrimento, Deus usa crescer e dar testemunho. Permite a luta. Deus permitiu uma luta na vida de Jó. Todos conhecem a vida de Jó. Num dia só ele tirou tudo. Permitiu que o diabo levasse os filhos. Pensa nisso. Muita gente fala bobagem, critica a mulher de Jó. Mas se coloca no lugar dela, você não precisa nem perder 10, um filho só já é o suficiente para fazer pior do que ela. Ou não? Mulher era esposa de um magnata. O Jó era dono de uma Volkswagen. Se você vê o que Jó tinha, ele era dono de uma Volkswagen, de uma multinacional. Num dia só, Deus mandou o vento e levou tudo. Levou tudo. Levou a frota toda, de camelo, de jumento, de tudo. Levou tudo, levou os filhos, levou as casas, levou tudo. Tudo. E o Jó, diferente do que o diabo queria, porque o diabo te prova, te testa, te tenta, para você murmurar, para você se revoltar, para você falar contra Deus. Mas Jó não. Apesar da mulher não ter suportado a aflição, apesar dos seus filhos terem sido levados, e tudo aquilo que ele tinha, e mais a saúde, que a Bíblia diz que ele só não tinha chaga no céu da boca. As crianças passavam 30 metros porque não aguentavam o cheiro que estava nele. E davam risada da situação dele. Estava desfigurado. Desceu no pó e na cinza. Nu, eu saí do ventre da minha mãe. Nu, eu voltarei a ele. O Senhor me deu. O Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa tremenda, irmão. Não estou dizendo isso porque eu faço isso, não. Isso é uma coisa que nós precisamos tentar fazer. Paulo e Silas tinha tudo para ser revoltado, tudo. Irmão, quando eu estava no mundão não passava isso, Paulo. A gente está pregando a palavra e não, tudo chicoteado, tudo arrebentado, feridas abertas, diz o texto. Preso dentro de uma cadeia. Tinha tudo para se revoltar contra Deus. Mas a Bíblia diz que dando certo da meia-noite, eles começaram a orar.
e começaram a louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. E os presos todos ficavam olhando. Meu irmão, o impacto do testemunho para Jó, andando de carro zero, no pátio da sua multinacional, dizendo como Deus é bom para mim. Isso aí não ia influenciar a vida de ninguém, mas o cara todo arrebentado, cheio de chaga e sem nada, nem a mulher ficou perto dele, ia dizer: Deus me deu, Deus tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Com certeza impactou a vida de muita gente. Aqueles homens tudo arrebentados, se eles tivessem xingado a Deus, todo mundo ia entender, mas eles começaram a louvar e começaram a orar e adorar o nome de Jesus, e os presos todos ficavam olhando. Testemunho, meu irmão, louvor no momento da dificuldade, tem muito mais alcance do que você tiver numa boa. O próprio Estevão, outro dia, tem uma mensagem que eu preguei a respeito disso. O primeiro mártir da igreja, a gente fica pensando, por que Deus permite que o primeiro cabra macho que se levanta para falar de Jesus é apedrejado? Mas tinha um homem segurando as roupas dos apedrejadores, que ia ser muito maior do que Estevão, e foi impactado por aquele testemunho que Estevão deu na hora da sua morte. Por causa disso, por causa desta perseguição ferrenha que se deu, onde Paulo saiu para Damasco para buscar, e pegava crente pelos cabelos e jogava na cadeia. Depois ele fala com tristeza: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo morreu pelo pecador, do qual eu sou o prótos, eu sou o principal, eu sou o primeiro. Porque ele se lembrava do que ele ajudou a ser feito. A perseguição impactou a vida daquele homem, e ele se levantou como um grande apóstolo de Jesus. Foi a perseguição que nos permitiu, meu irmão, sermos alcançados pela palavra do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por causa disso, meu irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Exercício de perseverança, não é? Você quer medir a fidelidade de um crente? É só você tirar o que ele tem, né? Só você permitir uma prova como essa que Jó teve, que você vai ver o quanto ele é fiel. Que o grande jargão do Evangelho não é que você aceita Jesus e não vai passar pela prova e nem pela enfermidade, não é isso. O grande jargão do Evangelho é como você vai passar. Porque você vai passar. No mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse. Paulo disse que aquele que quiser seguir realmente com piedade a Jesus, ele padecerá por muitas perseguições e tristezas. Está escrito na palavra de Deus. O exercício do amor. 2 Coríntios, capítulo 1, e versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui, irmãos. Os irmãos querem que eu paro? Ô, glória. Então dá glória para Jesus aí, irmão. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Não, 2 Coríntios? 2 Coríntios. Isso mesmo. 2 Coríntios. A minha Bíblia não tem segundo. Tem, está aqui. Pensei que minha Bíblia não tinha 2 Coríntios. Olha o que está escrito aqui: ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, os Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Já viu um cara que passa pela prova, mesmo, que passa pela luta, pela moinha, irmã Silvia? Ele tem muito mais condição de ter empatia por alguém que está sofrendo. Alguém que passa por uma dificuldade dentro da sua casa.
por uma separação traumática. Quando ele vê alguém nessa situação, ele tem muito mais condição de ter empatia com essa pessoa e de poder aconselhar, porque ele sabe muito bem aquilo que a pessoa está sentindo. Então, a dificuldade vem para nos ajudar a despertar, a exercitar o amor para com o outro. Olha que coisa tremenda, irmão. O amor exercitado por causa da prova, né? Nós somos evangelizados pelos europeus. Hoje, a Europa está precisando da gente ir lá evangelizar eles. Eles viraram edomitas, viraram aqueles, só buscam ter diploma na parede, satisfação, prazer. Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. O Deus deles é o ventre. Isso está vindo para cá. Tem muita igreja hoje pregando aí que só negócio de casa, de telefone, de carro novo, só coisa que está aqui na terra. Estão pregando para uma igreja que vai morar aqui na terra. Estão preparando uma igreja para morar aqui na terra. Então Deus permite vir a prova, para que o povo tenha vontade de sair do Egito. O povo está lá na terra de Gósen, está de boa, está sossegadinho, a terra gostosa. Vou fazer o que no céu, meu? Vou fazer o que lá em Canaã? Está bom aqui. Aí Deus permite uma luta. O cara começa a gemer e pedir para Jesus para levar embora logo. É tremendo. Nós não podemos esquecer, meu irmão, que o cristianismo é cruz. Sem cruz, não tem cristianismo. Cristianismo é Cristo, é cruz. E cruz é sacrifício. E sacrifício é sofrimento. Nós podemos ter budismo sem Buda, podemos ter espiritismo sem Allan Kardec, mas não podemos ter cristianismo sem Cristo. Não podemos ter cristianismo sem a cruz. Cruz é sacrifício e sacrifício é sofrimento. Mas nós não podemos nunca, vou encerrar porque já deu meu tempo, nós não podemos nunca desassociar a glória de Deus do sofrimento. Temos que lembrar sempre disso. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que diz aqui, o versículo 16, para encerrar esse texto, a minha participação. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Enquanto você está envelhecendo por fora, Paulo, está ficando velhinho, por dentro você está se renovando e se preparando para ir para a glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quem disse isso, depois você lê em 2 Coríntios capítulo 11, o que significa leve e momentânea tribulação? Produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Eu tenho por certo isto mesmo, que a glória que aquele dia há de se revelar, não há de se comparar com as aflições desta vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.